Que foi Absalão? Absalão foi um dos filhos de Davi, um rei poderoso e influente de Israel no Antigo Testamento. Absalão era famoso por sua beleza incomum e admirável, bem como por sua empatia e encanto. No entanto, a história de Absalão foi marcada por dois eventos significativos: o assassinato vingativo de seu meio-irmão Amnon e sua subsequente conspiração e rebelião contra seu próprio pai, o rei Davi. Neste vídeo, você descobrirá tudo o que a Bíblia diz sobre Absalão, o terceiro filho do rei Davi. Você compreenderá sua história de vingança, conspiração e rebelião contra seu próprio pai, conforme descrito na Bíblia. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite esta oportunidade e se inscreva agora. Não se esqueça de ativar todas as notificações e deixar seu like. Vamos começar o vídeo. O nome Absalão tem origem hebraica e significa "meu pai é paz" ou "paz de Deus". Entretanto, a paz não era evidente em sua biografia. Ele era o terceiro filho do rei Davi com Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur. Não há informações precisas sobre o ano de nascimento de Absalão, mas estudiosos acreditam que ele nasceu 1000 anos antes de Cristo. A Bíblia diz que Absalão foi o homem mais bonito de Israel, era muito admirado por sua beleza, ele era perfeito da cabeça aos pés, tinha belos cabelos longos e densos. Ele teve 3 filhos e uma filha que também era muito bonita. Conforme mencionado no livro de 2 Samuel, capítulo 14, entre os versículos 25 a 27, Absalão também possuía outras características peculiares, como empatia e encanto. A história de Absalão ficou conhecida de forma muito negativa. 2 fatos principais marcaram sua vida: o assassinato de seu meio-irmão Amnon, por vingança, e o ato conspiratório e rebelião contra seu próprio pai, o monarca Davi. Acredita-se que os eventos na vida de Absalão estejam relacionados à punição do Senhor a Davi por causa de seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Por meio do profeta Natã, Deus anunciou 3 castigos ao rei Davi. O primeiro castigo é que seu filho com Batseba morreria. O segundo é que a espada nunca se afastaria de sua família. E o terceiro, alguém de sua própria casa traria desgraça sobre o rei e possuiria suas mulheres à vista de todo Israel. Os 2 últimos castigos tiveram participação direta de Absalão. De acordo com o livro de 2 Samuel capítulo 12, Absalão desenvolveu ódio e um ardente desejo de vingança. Ele nutria um profundo ressentimento em relação ao seu pai, Davi, por causa de um evento traumático envolvendo sua irmã Tamar. Tamar foi violentada por Amnon, meio-irmão de Absalão, e Davi ficou indignado, mas não tomou nenhuma ação contra Amnon que pudesse amenizar a ira de Absalão. Depois de 2 anos, Absalão havia elaborado um plano para matar Amnon. Ele convidou todos os filhos de Davi para um banquete e, durante o evento, deu ordens para que seus servos assassinassem Amnon. A Bíblia diz que Absalão persuadiu o rei a deixar seu filho Amnon ir à festa e, no momento oportuno, em que Amnon estava bêbado, Absalão deu ordens aos seus servos para matarem Amnon. Depois de cometer esse ato terrível, Absalão fugiu para a cidade de Gesur, cidade de seu avô Talmai, onde permaneceu por 3 anos. Durante esse tempo ele nutriu amargura e arquitetou um plano conspiratório contra o seu próprio pai Davi. Davi, no entanto, estava com muita saudade de seu filho Absalão e ordenou ao seu oficial Joabe que trouxesse o seu filho para a cidade de Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. "Eu não quero vê-lo", disse ele. Aí Absalão foi morar em sua própria casa e não apareceu mais diante do rei. Absalão viveu em Jerusalém por 2 anos sem ver o rei Davi. Depois desse período, ele pediu que Joabe intercedesse por ele junto ao rei, mas Joabe recusou-se a ir. Absalão tentou chamá-lo novamente, mas Joabe recusou mais uma vez. Então, Absalão ordenou que seus empregados incendiassem o campo de Joabe. Após esse incidente, Joabe foi falar com o rei e Absalão foi chamado para se apresentar diante do rei Davi. Na presença do rei, ele se ajoelhou. Essa história é descrita no capítulo 14 de 2 Samuel.
Após ter falado com o rei, Absalão colocou em prática seu plano perverso. Ele começou a ganhar popularidade entre o povo, minando a autoridade de seu pai como rei. Ele se colocou como uma alternativa ao governo de Davi, atraindo seguidores e conquistando o coração do povo com sua aparência atraente e habilidades retóricas. De acordo com a Bíblia, Absalão mandou preparar um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. Quando a pessoa respondia, Absalão dizia que a lei estava do seu lado, mas não havia um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia que gostaria de ser juiz, para que todos lhe apresentassem suas questões legais e ele lhes faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não permitia. Ao contrário, tomava-o pela mão e o beijava. Ele fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça, e assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi que queria ir à cidade de Hebrom para pagar uma promessa que fez a Deus. O rei permitiu que ele fosse cumprir seu voto, mas na verdade Absalão estava tramando um plano para tomar o trono de seu pai. Ele foi a Hebrom e enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem que Absalão se tornou rei em Hebrom. 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão como convidados, mas eles não sabiam nada daquele plano. Enquanto estava oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém que deveriam fugir logo para escapar de Absalão. Os servidores do rei responderam que estavam prontos para fazer tudo o que ele dissesse. Então o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários, deixando apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas e os peletitas desfilaram em frente dele. Os 600 soldados que o haviam seguido desde a cidade de Gate também passaram diante dele. Então Davi disse a Itai, o líder deles, que ele deveria voltar e ficar com o novo rei Absalão, pois era um estrangeiro e um refugiado que estava longe da sua pátria. Itai respondeu que iria sempre com o rei aonde quer que fosse, ainda que morresse por causa disso. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron e todos os seus homens também, e foram na direção do deserto. Sadoque, o sacerdote, estava com eles, e também os levitas, carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse a Sadoque para levar a arca da aliança de volta para a cidade. Se Deus estivesse satisfeito com ele, um dia ele deixaria o rei voltar para ver a arca e a casa onde ela fica. Mas se Deus não estivesse satisfeito, que fizesse com ele o que quisesse. E Davi continuou a falar com Sadoque para levar seu filho Aimaas, e também Jonatas, filho de Abiatar, e voltar em paz para a cidade. Enquanto isso, Davi ficaria esperando nos caminhos do deserto até receber notícias deles. Então Sadoque e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que o seguiam cobriram a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele pediu a Deus para fazer com que os conselhos de Aitofel atrapalhassem os planos de Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde havia um lugar de adoração, seu fiel amigo Uzai foi encontrar-se com ele ali. Uzai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi lhe disse para não vir com ele,
pois isso não ajudaria. Mas Uzai poderia ajudar fazendo com que os conselhos de Aitofel ficassem sem efeito. Quando voltasse à cidade, deveria dizer a Absalão que agora serviria ao novo rei como servia ao seu pai. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estariam lá e Uzai contaria a eles tudo o que ouvisse no palácio do rei. Os filhos deles, Aimaas e Jonatas, também estariam lá e Uzai poderia mandar por eles todas as informações que conseguisse. Então Uzai foi à cidade justamente quando Absalão estava chegando lá. Conforme mencionado no segundo livro de Samuel capítulo 15, Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém, acompanhados por Aitofel. Quando Uzai, o amigo fiel de Davi, encontrou Absalão, gritou: "Viva o rei! Viva o rei!" Absalão perguntou a Uzai onde estava sua fidelidade ao seu amigo e por que ele não havia ido com ele. Uzai respondeu que era a favor daquele que foi escolhido por Deus e pelo povo e que ficaria com Absalão. Ele disse que serviria ao filho do seu chefe, assim como serviu ao seu pai. Absalão pediu conselho a Aitofel sobre o que deveriam fazer. Aitofel sugeriu que Absalão tivesse relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou cuidando do palácio. Dessa forma, todos em Israel saberiam que Absalão se tornou inimigo do seu pai e seus seguidores ficariam animados. Então armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio e ali, na frente de todos, ele teve relações com as concubinas do seu pai. Naquela época, os conselhos de Aitofel eram seguidos como se fossem a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão o seguiam. Conforme descrito no segundo livro de Samuel capítulo 16, entre os versículos 15 a 23. Aitofel sugeriu a Absalão que escolhesse 12.000 homens para perseguir Davi naquela noite. Ele planejava atacar Davi enquanto ele estava cansado e desanimado, fazendo com que todos os seus homens fugissem e matando apenas o rei. Absalão e todos os líderes israelitas acharam que esse conselho era bom. No entanto, Absalão decidiu ouvir também o conselho de Uzai. Quando Uzai chegou, Absalão perguntou se deveriam seguir o conselho de Aitofel ou se Uzai tinha outra sugestão. Uzai respondeu que, desta vez, o conselho de Aitofel não era bom. Ele explicou que Davi e seus homens eram lutadores valentes e estavam furiosos como uma ursa na floresta, de quem roubaram os filhotes. Além disso, Davi era um soldado experiente e não ficava com seus soldados durante a noite. Uzai sugeriu que Absalão reunisse todos os israelitas de uma ponta a outra do país e os guiasse na batalha. Eles encontrariam Davi antes mesmo que ele soubesse o que estava acontecendo e nenhum dos seus homens escaparia. Fugisse para dentro de alguma cidade construída num morro, todo o povo traria cordas e arrasaria a cidade. Absalão e todos os israelitas acharam que o conselho de Uzai era melhor do que o de Aitofel. Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que o castigo caísse sobre Absalão. Então Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que tinha dado a Absalão e aos líderes israelitas, bem como o conselho que Aitofel tinha dado. Ele pediu que mandassem depressa uma mensagem a Davi dizendo para ele não passar a noite nos caminhos do deserto e atravessar o rio Jordão imediatamente para evitar ser destruído. Jonatas e Aimaas estavam aguardando perto da fonte de Rogel, pois não queriam correr o risco de serem vistos entrando na cidade. Uma empregada ia até lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Um rapaz viu Jonatas e Aimaas e contou a Absalão. Eles então foram rapidamente para a casa de um homem na cidade de Baurim, onde havia um poço perto da casa, e entraram nele. A esposa do homem cobriu a boca do poço com uma coberta e espalhou cereais socados em cima, para que ninguém percebesse nada. Os oficiais de Absalão chegaram e perguntaram à mulher onde estavam Aimaas e Jonatas. Ela respondeu que eles haviam atravessado o rio. Os homens procuraram, mas não conseguiram encontrá-los e voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, Aimaas e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi sobre o plano de Aitofel contra ele,
pedindo que ele atravessasse o rio depressa. Davi e seus homens começaram a atravessar o rio Jordão e, ao nascer do dia, todos já haviam atravessado. Quando Aitofel viu que seu conselho não tinha sido seguido, voltou para sua cidade, pôs seus negócios em ordem e enforcou-se. Ele foi enterrado na sepultura de seu pai. Quando Absalão e seus soldados atravessaram o rio Jordão, Davi já havia chegado à cidade de Manaim. Absalão havia colocado Amassa no comando de seu exército, no lugar de Joabe. Amassa era filho de Itra, o Ismaelita. Sua mãe era Abigail, filha de Naase e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, encontrou-se com Sobi, filho de Naás, da cidade de Rabá em Amon, com Maquir, filho de Amiel, da cidade de Ludebar, e com Barzilai, da cidade de Rogelim em Gileade. Eles levaram bacias, vasilhas de barro, camas e também alimentos para Davi e seus homens. Levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilhas, mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas. Eles sabiam que Davi e seus homens ficariam com fome, sede e cansados no deserto. De acordo com o segundo livro de Samuel, capítulo 17, o rei Davi reuniu todos os seus soldados, dividiu-os em grupos de 1.000 e de 100 e colocou oficiais para comandá-los. Ele mandou que saíssem em 3 grupos, um comandado por Joabe, outro por Abisai, irmão de Joabe, e outro por Itai, da cidade de Gate. O rei disse aos seus homens que também iria com eles, mas eles responderam que ele não deveria ir, pois valia mais do que 10.000 deles. Seria melhor que ele ficasse na cidade e mandasse socorro. O rei concordou e ficou ao lado do portão, enquanto seus soldados saíam marchando em grupos de 1.000 e de 100. Ele ordenou a Joabe, Abisai e Itai que tratassem o jovem Absalão com delicadeza. O exército de Davi lutou contra os israelitas na floresta de Efraim e os derrotou. Foi uma derrota terrível. 20.000 homens foram mortos naquele dia. De repente, Absalão se encontrou com alguns dos soldados de Davi. Ele ia montado numa mula e, ao passar por baixo de um grande carvalho, sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado. Um dos homens de Davi viu Absalão e contou a Joabe. Joabe perguntou por que ele não o havia matado ali mesmo, mas o homem respondeu que não levantaria um dedo contra o filho do rei. Joabe então pegou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Aí Joabe tocou a corneta para parar a luta. As suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Eles pegaram o corpo de Absalão e o jogaram numa cova funda na floresta, cobrindo-o com uma enorme pilha de pedras. Então todos os israelitas fugiram para suas casas. Quando ainda vivia, Absalão construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, porque não tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome. Ele deu o seu próprio nome ao monumento, que até hoje é conhecido como Monumento de Absalão. Aimaas, filho de Zadok, pediu a Joabe para ir correndo dar ao rei a notícia de que Deus havia feito justiça, livrando-o de seus inimigos. Joabe respondeu que ele não deveria levar nenhuma boa notícia naquele dia, pois o filho do rei havia morrido. Ele então disse ao seu escravo etíope para ir e contar ao rei o que havia visto. Aimaas insistiu em levar as notícias também, mas Joabe perguntou por que ele queria fazer isso, já que não receberia nenhuma recompensa. Aimaas repetiu que queria ir, acontecesse o que acontecesse. Joabe então permitiu que ele fosse e Aimaas saiu correndo pela estrada do vale do rio Jordão, passando na frente do escravo etíope. Davi estava sentado entre o portão que dava para fora da cidade e o que dava para dentro. O vigia subiu para o alto da muralha e ficou no terraço do portão. Ele olhou para fora e viu um homem correndo sozinho. O vigia avisou o rei, que disse que se ele estava sozinho, trazia boas notícias.
O corredor se aproximou e o vigia viu outro homem correndo sozinho. Davi disse que esse também trazia boas notícias. O vigia disse que pelo jeito de correr, o primeiro homem deveria ser Aimaas, filho de Zadok. Davi disse que ele era um bom rapaz e deveria estar trazendo boas notícias. Aimaas gritou para o rei que tudo ia bem e ajoelhou-se diante dele, encostando o rosto no chão e dizendo que Deus deveria ser louvado por lhe dar a vitória sobre aqueles que se revoltaram contra ele. O rei perguntou se o jovem Absalão estava bem e Aimaas respondeu que no momento em que Joabe o mandou vir, ele viu uma grande agitação, mas não sabia dizer o que era. O rei mandou-o ficar de lado e esperar. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei que tinha boas notícias para ele. Deus lhe havia dado a vitória sobre todos os que se revoltaram contra ele. O rei perguntou novamente se o jovem Absalão estava bem, e o mensageiro respondeu que gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do rei e com todos os que se revoltavam contra ele. Então o rei ficou profundamente triste e subiu à sala acima do portão, começando a chorar enquanto andava para lá e para cá, gritando: "Ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho." Relato descrito no segundo livro de Samuel, capítulo 18. A história de Absalão é um exemplo trágico de como sentimentos como ódio, vingança e ambição podem corromper uma pessoa e levá-la a consequências fatais. Fica evidente que a busca desenfreada pelo poder pode destruir relacionamentos e causar grande sofrimento. Obrigado por assistir. Espero que este vídeo tenha sido edificante para você. Lembre-se de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito, para não perder nenhum conteúdo. Além disso, sugiro que assista ao vídeo sobre a história de Mefibosete, de acordo com a Bíblia, para entender melhor o contexto da vida do rei Davi.